Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos tranquilos. Na aula de hoje a gente vai falar de solo, especificamente sobre solos brasileiros, né? Já tivemos algumas aulas aí anteriores sobre pedologia, falando de solo de uma maneira geral, e hoje a gente vai falar especificamente sobre os solos brasileiros, porque os solos brasileiros têm aí características bastante importantes para a gente, né? E que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas com carinho. E aí, vamos lá, analisando assim de maneira geral os solos brasileiros, a gente pode dizer logo de cara que existe o predomínio de um tipo de solo, que é o latossolo. Esse solo é predominante no território brasileiro. Ele tem três características básicas aí. Eles são mais profundos, ou seja, mais espessos, né? Eles são antigos, e eles são típicos de áreas de clima quente e úmido. Nas aulas anteriores, a gente já soube que o principal fator de formação do solo é o clima, né? E como nós temos aqui no território brasileiro o predomínio, né, do clima quente e úmido, a gente tem aí, na maior parte do território brasileiro, a presença desse tipo de solo, tá? E aí, o que acontece? O solo brasileiro, né, por ser um território geologicamente estável, né, a gente não tem atividades vulcânicas recentes, a gente não tem tectonismo recente e tudo mais. Os solos do Brasil, eles tiveram bastante tempo para se formar, por assim dizer, né? E aí a ação do intemperismo vem contribuindo ao longo dos séculos no processo de formação desse solo do território brasileiro. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo em que esse solo ele é bastante antigo, esse solo teve bastante tempo, né, para se formar e tudo mais, esse solo brasileiro ele passa ao longo, né, dos bufilhões de anos por um processo de lavagem e dissolução dos minerais que é chamado de lixiviação. Esse processo de lixiviação, como tá bem escrito ali, é um processo de lavagem das camadas superficiais do solo que servem tanto para arrastar, né, tanto para levar embora, quanto para dissolver ali os minerais que fazem parte do solo e que contribuem para a fertilização natural do solo. Então, a lixiviação ela é a razão para que existam solos de baixa fertilidade no território brasileiro. Tá? A gente pode dizer isso aí com tranquilidade. Aqui na direita do quadro tem um perfil de solo, né? A gente já estudou o perfil dos solos nas aulas anteriores, e aqui a gente consegue ver um latossolo de cor avermelhada, né? Algumas partes do território brasileiro apresentam latossolos diferentes, né? A gente vai estar dando uma analisada nisso daqui a pouco. Então essa aqui é a imagem de um dos tipos de latossolos presentes no território brasileiro, né? Então vamos lá. De maneira geral, esse é o tipo do latossolo do território brasileiro, tá? Então existe aí o predomínio desse latossolo vermelho alaranjado, em algumas áreas ele pode ser amarelado, mas de maneira geral a composição desse latossolo aí é basicamente a mesma. Na porção central do Brasil, a gente tem um tipo de latossolo diferente, que é o latossolo areno-argiloso. Esse tipo de solo, além de ser pouco fértil, ele tem uma acidez muito elevada. Tá? Ou seja, o pH desse solo é desregulado naturalmente falando, né? Ele apresenta uma acidez bastante elevada. Como é que a gente resolve isso? Como que é possível utilizar esse solo economicamente para a produção agrícola e tudo mais? Com um processo bastante simples chamado de calagem, que nada mais é do que a aplicação de calcário no solo com o objetivo de equilibrar o pH do solo. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre a calagem especificamente, tá? Então temos esse tipo de solo aqui no Brasil Central. Na porção amazônica, o latossolo amazônico, ele também é de baixa fertilidade, mas ao contrário, por exemplo, do Brasil Central, que tem o problema da acidez, né? No caso do latossolo amazônico, existe o humus, que nada mais é do que a matéria orgânica em decomposição que serve de nutriente para aquele solo. Quem produz esse humus é a própria floresta. A folha que cai, o galho que cai,
o fruto que cai, o animal que morre, o animal que faz o cocôzinho dele, tudo isso é matéria orgânica que vai apodrecer, vai entrar em decomposição. Né? Essa matéria orgânica decomposta, né, em decomposição, a gente chama de humus, que fornece os nutrientes necessários para a existência da própria floresta. Em outra parte do Brasil, existe um latossolo pardo escuro, que é o solo de Massapê, que aparece na região Nordeste, mais especificamente no litoral da região Nordeste, que antes era ocupado pela Mata Atlântica, né? Esse solo aí, ele foi, ao longo dos séculos aí, de colonização e pós-período colonial, bastante utilizado para a produção de cana-de-açúcar. Né? Então, desde o início lá do período colonial, que essa região vem sendo desmatada, inicialmente por conta do pau-brasil, depois para dar lugar aos cultivos da cana-de-açúcar, né? Numa área quente e úmida coberta pela floresta tropical. Então, esse solo de Massapê aí, ele é naturalmente fértil. É um dos solos mais férteis do Brasil. O Brasil tem 2 solos naturalmente férteis, que é o Massapê, que é esse latossolo pardo escuro que aparece no Nordeste, e o solo de terra roxa, que aparece mais precisamente no sul do Brasil. Né? Esse solo de terra roxa, apesar do nome, ele não é roxo, né? Ele tem uma cor avermelhada, um vermelho escuro, assim. Na verdade, o nome terra roxa foi por conta de um erro de tradução mesmo, uma confusão linguística, né? do nome inicialmente dado, que era de terra roja, né? E daí aproximou-se ali e virou terra roxa. Né? Esse solo aí, ele é composto basicamente pela decomposição de 2 rochas, que eram o basalto e o diabásio, que são rochas de origem vulcânica. Né? No período lá atrás, na separação do continente americano com a África, a atividade vulcânica que existiu ali nesse território deu origem ao que hoje a gente conhece como terra roxa. Então aí a gente tem aí bufilhões de anos de decomposição, de desgaste, de temperismo e tudo mais, né, para dar origem a esse tipo de solo. Então esses solos, o Massapê e o terra roxa, são os 2 solos que são naturalmente férteis aqui no território brasileiro, embora já bastante desgastados, embora, né, o uso aí intenso da agricultura ao longo dos séculos já tenha promovido aí um desgaste bem significativo dessa fertilidade natural. Né? O solo de terra roxa, por exemplo, além da cana, tem café, algodão, milho, soja. Então as atividades agrícolas, elas são bastante desenvolvidas graças a esse potencial, né, econômico desses 2 tipos de solo aí que a gente está vendo. E aqui no Brasil existem alguns problemas bastante sérios em relação ao solo. Né? O primeiro deles, o mais simples deles, simples no quesito de identificar, né? Não quer dizer que seja um problema pequeno, é a erosão. Né, que é um processo de degradação do solo. E eu falo que é simples porque a gente pode ver em qualquer lugar. Né? Se você está indo de carro para algum lugar, de uma cidade para outra, que tem pasto no caminho e tal, muito provavelmente você consegue identificar áreas erodidas, né? Que são aqueles deslizamentos, aqueles desabamentos de terra, né? Que aparecem aí bastante, que se deve exatamente por conta de um uso inadequado desse solo. Remoção de vegetação natural, queimada, a pecuária, né? Porque de maneira geral a retirada dessa vegetação natural é para dar lugar à pecuária, mas tem também a questão da mineração, né? Então tudo isso vai enfraquecendo o solo, né? E desse enfraquecimento do solo, essa perda da capacidade como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra, gente. Me ajudem, de compactação, né? De compactação natural, né? Não a compactação nociva que a própria pecuária causa por conta do pisoteio do gado. Então o solo vai perdendo essa liga, né? E aí facilita esses processos de erosão. Um outro problema, que também acontece com uma consequência da erosão, né? Um problema pode ser causado por uma erosão intensa, por uma erosão prolongada, extensa, né? É a desertificação, que a gente pode resumir a desertificação como a perda da capacidade biológica e econômica do solo. Ou seja,
nada se produz mais naquele solo, nem naturalmente, nem economicamente falando, né? É como se fosse uma morte do solo, por assim dizer. Então você tem aí, inclusive, um empobrecimento progressivo das paisagens naturais desse solo, porque esses processos de desertificação tendem a se expandir, né? Não necessariamente ele vai ficar só naquele lugar ali que sofreu a intervenção antrópica imediata e tal. Na verdade, os impactos ambientais, eles não se limitam, né, às áreas que sofrem o impacto. Na verdade, os impactos ambientais são muito mais amplos, né? Tanto que desmatamento na Amazônia causa diminuição de chuva aqui no Sudeste brasileiro, né? A gente pensar em aquecimento global numa escala macro e tal. Então, o processo de desertificação também ele não é restrito à área que sofre diretamente o impacto, né? A acidificação do solo, que é esse elevado nível de acidez, né? E aí, mais uma vez, a gente retorna a falar da calagem, né? Está até tapado aqui pela câmera, mas aqui, para a correção, usa-se a calagem, que é a aplicação do calcário. O que acontece? O pH do solo ele precisa ser neutro, né? O pH ideal do solo é neutro, então ele não pode nem ser muito ácido, nem muito alcalino, porque as duas coisas são prejudiciais. Por quê? Quando ele é muito ácido, há uma perda de nutrientes. Quando ele é muito alcalino, há uma dificuldade para as plantas absorverem esses minerais, para dissolver esses minerais. Então, o processo de calagem ele precisa ser equilibrado, né? Porque você precisa atingir um pH neutro. Você também não pode tornar esse solo alcalino demais, porque também vai ser um problema, né? Então, aqui no Brasil, corrige-se a acidez do solo com a aplicação do calcário. E essa informação é bastante importante, porque ela já apareceu bastante em vestibulares, quando fala de solo do Brasil Central e tudo mais. Por quê? Acaba sendo um tema recorrente, porque o Brasil Central é o celeiro agrícola brasileiro, né, onde se produz a soja para exportação. Então, economicamente falando, essa região acaba sendo muito relevante. Por isso, é importante a gente estar atento a essa informação. A contaminação por metais pesados, que acontece principalmente por causa do garimpo ou por conta de dejetos industriais, né? E como metal pesado a gente bota aí o mercúrio, a gente bota o chumbo, né? No caso da mineração, o mercúrio é muito utilizado para facilitar ali a identificação do ouro, né? Vocês podem até conversar com o Agum depois para ele falar com vocês sobre o tipo de reação química que isso gera, né? Ou com um professor de química de vocês, para quem estiver assistindo a aula, né, de outros lugares. Então, há esse processo da utilização do mercúrio que vai contaminar a água, vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático. Então, a atividade mineradora ela é bastante nociva, né? Assim como a atividade industrial, que é o uso mais nocivo de todos. Quando a gente fala em uso de água, é o mais nocivo de todos e, consequentemente, vai poluir o solo, vai poluir lençol freático e tudo mais, né? A diminuição de nutrientes causada pela lixiviação ou pela própria ação antrópica, né? Pelo uso intensivo na agricultura, intenso, né? Não necessariamente intensivo, mas pelo uso intenso na agricultura, e a laterização. A laterização ela compreende numa concentração elevada de ferro e alumínio no solo, né? Ela é causada pela remoção da sílica, e aí, consequentemente, o solo se torna duro, ele se torna muito compacto, né? E aí, essa crosta dura que se forma, a gente chama de canga ou de laterita, tanto faz, tá? Esse processo de laterização ele pode ser natural, que ele acontece em regiões muito úmidas, em regiões de clima tropical, ou ele pode ser antrópico, ou seja, causado pela atividade humana, como a agricultura itinerante. A agricultura itinerante é aquela que o cara taca fogo, desmata, planta, o solo se esgota, ele abandona e repete o processo em outra área. Então isso pode gerar esse processo de laterização também. Galera, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje sobre os solos do Brasil. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, mande uma mensagem, deixe um recado, que eu respondo assim que for possível, tá bom? Beijos no coração e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.